Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Mudança absoluta no time do São Paulo, muita coisa acontecendo, tem muita alteração que eu vou contar nesse vídeo aqui recheado de todas as últimas informações e últimas notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega para cá porque tem muita coisa realmente acontecendo. Agora nós temos uma alteração muito grande, uma delas, né, no time do Roger Machado, que muito provavelmente entre o Ferreirinha. Ferreirinha é um dos caras também de confiança do Roger Machado e principalmente pela mudança de estratégia no jogo do Roger Machado, ele vai querer usar o Ferreirinha. Ferreirinha vai pro jogo. E aí o Ferreirinha ele é um ponto esquerda que não tem jogado muito bem. Ferreirinha não está jogando nem sombra do que já jogou no São Paulo. Ferreirinha enfrenta uma fase muito ruim, mas irá jogar pelas características. O Ferreirinha, o Luca não foi liberado da seleção sub-20. São Paulo queria usar o Luca, o Roger Machado queria usar o Luca também na ponta esquerda. Não foi liberado da seleção brasileira sub-20 e agora será utilizado o Ferreirinha. Chegou o Arthur na ponta direita e ele quer também o Ferreirinha, vai usar o Ferreirinha na ponta esquerda. Então tem muitas alterações no estilo de jogo, de jogar, né? No estilo de jogar do São Paulo, nas estratégias, porque sempre vinha jogando centralizado, todas as táticas do São Paulo com os últimos técnicos eram centralizados. Agora nós podemos ver muito mais as atuações de ponta, seja ponta direita, seja ponta esquerda. Por isso que o Ferreirinha é um dos caras que jogará, pelo menos neste primeiro momento, com o técnico Roger Machado ali na ponta esquerda, muito provavelmente, muito pela questão das suas características também. 1 para 1, ele quer colocar velocidade nas pontas. O curioso aqui é como que o Roger Machado vai montar esse time, né? Como é que ele vai escalar esse time mediante toda mudança e toda alteração. Mas o Ferreirinha agora é um dos jogadores de confiança do Roger Machado e aí precisa recuperar o bom futebol para jogar no time titular do São Paulo, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Galera, André Silva, Caleri não renovou. Tem uma chance sim do Caleri deixar o São Paulo, mas o Caleri ele é o nosso 9, né? Ele é o nosso bom centroavante. Ele é um cara que, nessa fase ruim que vem o São Paulo, ele é um dos únicos que tem jogado bem e isso é uma verdade. Então o Caleri ele é um cara assim importantíssimo pro elenco, pro time do São Paulo, tecnicamente falando, em campo, também sempre da forma como o São Paulo montou um time para centroavante, a forma como ele cabeceia muito bem, né? Então o Caleri é uma coisa assim, é uma peça importantíssima no time de São Paulo. E o Caleri ainda não renovou, tem essa chance do Caleri ir embora. Mas aí a gente já vê um possível substituto do Caleri sendo o André Silva. Não é um substituto à altura, não joga nem sombra do que joga o Caleri, mas é o substituto que o São Paulo tem. E ele é um dos outros jogadores de confiança do técnico Roger Machado. Roger Machado já quer, né? Já dá dicas de que o André Silva é o 12º jogador dele. Sempre que acontecer alguma coisa, o André Silva não vai entrar titular agora, mas sempre que acontecer alguma coisa, for tirar um atacante, às vezes nem sendo o Caleri, muito provavelmente entrará o André Silva como 12º jogador, como um dos jogadores de maior confiança do Roger Machado, assim como voltou. André Silva ele voltou, mas não voltou, né? O André Silva ainda tá muito mal. E fisicamente falando, acho que é até um pouquinho injusto, né? O André Silva não tem nem de longe o futebol que tem o Caleri, mas é injusto falar tecnicamente porque ele realmente acabou de voltar de uma lesão seríssima, de uma lesão gravíssima. Mas fisicamente ele não conseguiu voltar aí, não conseguiu se recuperar. Mas é um dos caras que, com o Roger Machado, nós iremos ver jogando muito no São Paulo. Mesmo se não for escalado primeiramente de titular em alguns jogos, ele com certeza entrará em basicamente todos pelo nível de confiança, da dica, né, de nível de confiança que o Roger Machado tem em cima do André Silva. Galera, novidade espetacular envolvendo o Rian Francisco que está treinando sem restrições. Esse daí sim, né, é um cara completamente diferenciado, é assim... um futebol diferenciado e maravilhoso, né? É um cara que joga demais. Esse aqui, o André Silva tá voltando, Rian tá voltando. Só que o André Silva
tem, se eu não me engano, 26, 27 anos, e nunca explodiu pro futebol. Não é um cara muito velho, mas já não é mais um menino, não é tão novo o André Silva. E não estourou, né? Não é aquele jogador que você fala, nossa, que jogadorzaço. Não, é um jogador que beira o comum, é um jogador para compor elenco. Rian Francisco não. Rian Francisco é um cara para estourar. É um cara que nós temos a expectativa lá em cima e é de verdade, porque ele joga muito. Então, com o Rian voltando, dá para nós pensarmos em um time do São Paulo, em um atacante, né? Que traz muita força, muita técnica, muita condição de jogo e pode, a qualquer momento, assumir a titularidade do São Paulo, que é algo assim completamente normal pelo futebol, pela técnica, pela bola que nós sabemos que tem o Rian Francisco. Então o Rian Francisco agora treina sem restrições e pode jogar a qualquer momento pelo time do São Paulo. Isso para mim é uma notícia, uma novidade simplesmente maravilhosa. Para nós literalmente comemorarmos demais. Galera, Cauli, gente, muitas alterações mesmo no time do São Paulo. Cauli provavelmente não vai jogar mais, né? Virará banco e aí Deus sabe lá quando é que o Cauli vai jogar. Provavelmente nunca mais irá jogar de titular no São Paulo, será muito difícil. Tem a questão do Lucas Moura, mas o Cauli, para ser titular, acho basicamente impossível. E o Roger Machado está nos dizendo, está falando aí que vai voltar com o Luciano de meio atacante. Aqui, além, né, da alteração tática, alteração no time, aqui nós vemos o que talvez daqui uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, aqui neste momento, talvez seja o momento crucial da demissão do Roger Machado. Mais um dos pontos, talvez o ponto mais forte da demissão do Roger Machado, né? Acho que nem o Tele Santana conseguiria fazer o Luciano jogar de camisa 10. E não dá, né? Como é que você coloca um cara que sempre foi um centroavante de mediano para fraco? Luciano, ele sempre foi um centroavante contestado. Se achou na carreira jogando de segundo atacante no São Paulo, né? Que é um clube gigantesco, e ele jogava todos os jogos, então ele acabou fazendo gols. Ele acabou se achando um pouquinho na carreira quando ele saiu de centroavante, porque o Luciano, ninguém lembra muito bem disso, mas ele sempre foi centroavante, e um centroavante fraco. No Grêmio, no Corinthians, jogou um pouquinho bem no Fluminense. As melhores fases do Luciano foi no São Paulo, mas ele sempre foi um centroavante fraco. Se destacou um pouquinho na carreira de segundo atacante. Aí os treinadores chegam agora e colocam o cara de 10. É a mesma coisa que você chegar pro Tele Santana e falar, o Fábio Cannavaro, lembra o zagueiro Cannavaro? O Fábio Cannavaro, ele é ponta esquerda. É uma coisa que não tem lógica. O jogador, ele não é daquela posição. Você fala, o Cannavaro, o zagueiro Cannavaro, tem que jogar de ponta esquerda. É a mesma coisa quando eu escuto o Luciano de 10. Por que estão querendo fazer isso? Né? Por que estão querendo improvisar? É uma coisa que colocar o Ferreirinha de 10. Né? Um ponta esquerda que não tem técnica. O Ferreirinha, ele tem velocidade. Técnica... Aí você pega e coloca o cara de... Esse aqui é o 10. Esse aqui vai ser o cara de criação. É a mesma coisa que o Luciano. Nunca teve nenhuma característica de 10, nenhuma característica de criação. Então esse muito provavelmente seja o ponto crucial da demissão do Roger Machado. Que o Roger Machado está demitido, nós temos 99% de certeza. Só estamos esperando. Agora provavelmente vai ser aqui. Porque além de toda esse retorno negativo midiático em relação à aceitação dele no São Paulo, ele resolveu aí que o Luciano vai ser o cara centralizado dele, a ligação do meio pro ataque em um tipo de um 10, que nós já sabemos que o Luciano, esse é o pior jeito de usar o Luciano. Aí o cara do nada, eu acho que não é possível, ele não acompanhava o São Paulo. Acho que ele não sabia que isso estava acontecendo no São Paulo, que o Luciano já foi testado ali. Aí o cara vai chegar, porque ele fez entrevistas com os jogadores. Aí acho que ele deve ter perguntado ao Luciano, não, eu jogo ali sim. O jogador vai falar que joga em qualquer posição. Você pergunta pro atacante, você faz a meia? Faço. Você faz a ala? Faço. Você faz a lateral? Faço. Já fiz lá quando eu tinha 17 anos, 18. O jogador já jogou em todas as posições.
não de goleiro, né? Atacante não jogou de goleiro, mas meia, pode ver na base. O cara começa de primeiro volante, aí vira meia atacante. Muitos atacantes viram meia, meia vira atacante, centroavante, porque é jovem, é muito rápido, ainda não tem uma posição definida. Então, se você perguntar jogador, óbvio que o jogador vai falar que joga em tudo. E ele perguntou pro Luciano, o Luciano deve ter falado que joga. Aí ele teve a boa ideia de deixar o Luciano centralizado. Um cara que não tem característica criativa, um cara que é lento, um cara que só se destaca fazendo gol de segundo atacante. Nem de centroavante ele tá aguentando jogar mais, porque propõe muito embate físico, e o Luciano não tem essa característica, o Caleri tem muito mais. O Luciano, ele tem que ter um centroavante chamando a atenção para ele chegar como de surpresa na área. Aí o cara quer colocar ele como 10 criador. E aí o Cauli passa a ser banco. Tem o Luciano aí nessa maravilha. E uma coisa que a gente já sabe que não funciona no time de São Paulo, né? Que tem tudo para dar errado. E aí agora o Luciano chega e esse para mim vai ser um... Não o motivo... Acho que não vai ser o motivo principal, mas vai ser o estopim. Vai ser o motivo que vai levar, na prática, a demissão do Roger Machado, coisa que a gente já sabia que ia acontecer, só estamos esperando para acontecer, né? Agora, não importa muito, porque assim, eu acho até válido as alterações que ele quer fazer. Ele tá mexendo completamente no time, eu acho válido você testar diferente do que não está funcionando. Agora, ele vai mexer, só que vai mexer numa situação, numa posição, em um jogador que a gente sabe que não rende absolutamente nada de meia. Outra alteração que pode acontecer no time é o Wendel jogar também no lugar do Enzo Dias. Gente, muitas mudanças e muitas alterações mesmo. O Wendel pode virar titular no lugar do Enzo Dias, ou pelo menos um teste em volta disso. Acho interessante, se isso é parte do técnico, conseguir extrair o bom futebol. O Wendel, desde que chegou no São Paulo, não jogou absolutamente nada. Então ele tentar recuperar o Wendel, isso eu acho completamente válido, principalmente com o salário que ele ganha. Esse cara é jogador de São Paulo, ele não tá na colônia de férias, tem que testar, tem que colocá-lo para jogar sim, esse cara tem que dar o retorno. Hoje eu prefiro muito mais o Enzo Dias do que o Wendel, só que o Wendel tem sim que jogar, tem que ser testado. Que conversa é essa, né? Que conversa é essa desse cara ficar aí? Então não pode dar vida fácil, ele tem que corresponder sim. Isso é uma coisa que eu gosto. Hoje, obviamente, eu prefiro o Enzo, mas acho válido os testes em relação ao Wendel, porque esse cara ele é do elenco. Esse cara ele tem que ser cobrado, esse cara tem que jogar bola, não é possível. Alguma coisa tem que acontecer em relação a isso. Galera, Bobadilha pode virar banco ou pode estar sendo negociado. Agora, Betis, todo dia vem um time diferente. Brighton, eu acho, não adianta nem falar o time. Todo dia vem uma negociação diferente. Uma negociação não, mas um rumor, uma sondagem de que o Bobadilha está sendo negociado. Não é de hoje que o Bobadilha sempre interessou, sempre teve interesses de muitos clubes de fora do país, né? Sempre foi um cara muito assediado no São Paulo, muito por conta do que ele faz na seleção também. Bobadilha tá jogando muito bem. Hoje eu prefiro Marcos Antônio e Danielzinho, mas o Bobadilha ele está realmente jogando muito bem e sempre tem despertado interesse de outros clubes. Desde que ele chegou no São Paulo, ele tem despertado interesses. Então agora, o Bobadilha pode ser que esteja virando banco, mas pode ser que não. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente não saiba, que ele já está basicamente negociado com algum outro clube. Porque com as alterações que o Roger Machado está fazendo no time, em relação a esses pontas, em relação a como ele vai jogar, vai faltar uma posição. Ele vai ter que tirar alguém do meio de campo para colocar o Luciano junto com o Marcos Antônio e o Danielzinho. O Bobadilha muito provavelmente rode, ou algum rode, para jogar Arthur, Ferreirinha, na composição com o Luciano, com o Caleri, depois André Silva. Então isso que está acontecendo em relação ao Bobadilha pode ser que ele já esteja sendo negociado com algum outro clube pelos interesses que a gente vê, né? Eu gosto do Bobadilha. E uma coisa assim, uma coisa que é para chamar a atenção é que ele vai desmanchar aquele tripé que uma vez funcionou, né? Funcionou com o Marcos Antônio, com o Danielzinho e com o Bobadilha. Não estava funcionando tão bem, mas ali funcionava. Acho que ele poderia ter alterado algumas outras peças para tentar manter o tripé. Mas ele vai fazer isso, né? Ele vai realmente mexer nisso e colocar pontas. Vamos ver como é que vai ficar em relação a isso, né? E aí, galera, nós temos um negócio fechado, né? Maravilhoso. São Paulo renova com o Negruti até 2029. São Paulo que teve
fazia tempo, né, que o São Paulo não tinha uma safra de jogadores tão bons, né? Henrique Carbo, uma sacanagem perder do jeito que nós perdemos, né? William Gomes, e tem muitos outros vindo, né? Tem o Matheus Ferreira, tem o Hugo Leonardo que tá voltando, tem o Jorge, tem o... aquele outro Ferreira, é o Matheus Ferreira, Matheus Pereira e Matheus Ferreira, né? Tá me perdendo nos nomes. Teve o Ferreirão recentemente, tem o Luca, teve o Matheus Alves, o que eu falo sempre aqui, que é volante, começou como volante, é Matheus Ferreira. Matheus Ferreira ou Matheus Pereira, alguma coisa assim. Tem esse, tem o Jorge, né? Tem o Hugo Leonardo, tem o Negruti, tem uma molecada muito boa, uma safra muito boa. E agora, com todas essas alterações, com essas mudanças, nós já podemos ver algumas interações, né? Algumas mudanças com esses garotos da base que jogam muito bem, principalmente falando no meio de campo. O Hugo Leonardo é um dos caras desse, que já estava pronto. Foi o Zubeldia que estava encantado com o Hugo Leonardo e nem conseguiu jogar porque ele se lesionou. Agora ele está de volta. Tem o Jorge, né, que joga muito pedindo passagem. Tem esse Ferreira da base. Tem o Negruti, que já jogou de zagueiro com o Crespo, né? Mas ele é volante, ele é um cara, ele é um volante ali, um meio-campista, que dá pra ver como é que dá pra começá-lo já a escalar pra ver como é que vai ficar. E o Negruti acabou de fechar. Esse daí ganha um papel importantíssimo, um papel principal com essa renovação até 2029, assegurando o jogador ali. Então o São Paulo tem muitas peças para repor se souber usar direitinho. Por exemplo, o Arthur. Eu adorei a contratação do Arthur, mas o Henrique Carmo, o William Gomes o William Gomes já joga melhor que o Arthur. E o São Paulo deu de graça pro Porto. O Henrique Carmo, a mesma coisa, deram de graça. Então precisa sim usar os jogadores da base, precisa colocar os jogadores da base. E aí tem a questão do Casemiro, uma questão muito feliz em relação ao Casemiro. Casemiro é igual o Lucas, tem uma chance dele voltar para o São Paulo, sim. Ele é igual o Lucas. O São Paulo deixa as portas abertas toda a janela de transferência. Tipo assim, é uma coisa até meio que informal. Casemiro, você tá ligado, né? Quiser for voltar pro Brasil, é pra cá. Volta pra cá, não sei o que, não sei o que lá. E o Casemiro se mostra muito seguro em relação a isso, né? Ainda tem mercado lá fora, não precisaria voltar pro Brasil, mas eventualmente voltando pro Brasil, pode sim voltar pro São Paulo. Tipo, depois da Copa ou um pouquinho depois, pode sim voltar pro São Paulo um cara que joga demais. É impressionante como o nível técnico dele não cai. É impressionante isso. Só que ele realmente está mais velho. Eu adoraria o Casemiro no São Paulo porque ele é um jogador premium. Você não está trazendo um jogador mais velho, um jogador velho que jogou bem ou que foi bom jogador. O Casemiro, ele é um craque na posição, ele foi o melhor. Durante vários anos ele foi o melhor meio-campista do mundo. Ao lado de Modric, Kroos, os caras assim fenomenais. O Casemiro, ele se destacava muito. Casemiro foi o maior do mundo em meio-campista em um determinado momento. Então não é brincadeira. Só que se voltar, né, que tem uma grande chance dele voltar para São Paulo, volta mais velho, tem todas umas questões. Talvez com o Hugo Leonardo nem precise do Casemiro. De repente, como o Hugo, ele é um cara muito forte, muito técnico e muito rápido. Talvez esse cara entrando, tendo espaço, entrando no time, mostrando alguma coisa, talvez a gente nem precise de um Casemiro, por exemplo, por conta da idade, né? Então o São Paulo tem ferramentas o suficiente para montar um belíssimo time. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou trazendo, apurando, atualizando vocês aqui em tempo real. O vídeo hoje foi esse. Valeu e até a próxima.